Olá pessoal, vocês têm acompanhado no meu canal umas aulas sobre o curso de pós-graduação que eu fiz em Pedagogia do Trabalho. Além da Pedagogia do Trabalho, fiz outras pós-graduações e assim aos poucos vou estar ali compartilhando com vocês esse conhecimento que adquiri ao longo dos anos aí. Em Pedagogia do Trabalho teve o TCC e do TCC resultou, fiz um livreto, né, como resultado do TCC, que é esse aqui, ó, Evangélicos, assim, é tão difícil isso aqui, Evangélicos no Mercado do Trabalho, né, influência do comportamento evangélico nas organizações. Esse aqui é resultado do meu TCC, então, em Pedagogia do Trabalho. Esse livreto aqui é fruto, então, dessa pesquisa, fiz uma pesquisa bibliográfica, e o livreto foi escrito em 2005, né, quando eu terminei o curso da pós-graduação. Em 2005, assim, os evangélicos já começavam a despontar como um movimento relevante na sociedade. Bom, isso já em 2005, a gente está em 2022, muita coisa aconteceu de lá para cá. Mas até aquele presente momento, assim, era algo novo, né? Dado o crescimento exponencial, as empresas, as organizações estavam lidando, então, com uma reviravolta, né, no seu quadro de funcionários que vinham entrando ou que já estavam nela e que acabavam se convertendo ao movimento evangelical. Antes havia tão somente assim, majoritariamente católicos, mas a partir da década de 90, início dos anos 2000, o movimento evangélico ganha força e dentro dos seus quadros de profissionais, as empresas vão estar lidando com os evangélicos. E o que os evangélicos traziam então naquela época de desafios, né? Traziam coisas boas, coisas interessantes, como um trabalho mais assíduo, uma questão ética, profissional, um colaborador dedicado, comprometido, tudo mais assim. Não que os outros não sejam, mas isso era uma característica comum. Mas ao mesmo tempo, eles também vinham com uma cultura evangélica e procuravam trazer isso para dentro do seu ambiente de trabalho. E geralmente, e principalmente os pentecostais, eles tinham a ideia de que no ambiente de trabalho, o local de trabalho onde eles estavam, também era um campo missionário. E ali começavam a surgir então algumas tensões que prejudicavam o clima organizacional, porque a pessoa ia trabalhar, mas ao mesmo tempo ela ia evangelizar. Então o livro, esse livreto aqui que eu comentei com vocês, ele vai trabalhar essas questões. Ele tem uma bibliografia então anterior ao ano 2000, ali, em 2004, antes disso, e procura identificar as causas do crescimento evangélico brasileiro e o impacto que isso estava tendo, então, nas organizações. Os evangélicos, assim, a premissa do livreto não vai muito para trás na história, né? Ele pega ali mais ou menos do surgimento do movimento pentecostal, surgimento das igrejas Assembleia de Deus, clássicas, né? Pentecostal clássica, Assembleia de Deus, Capela da Bênção, também conhecida como Igreja do Evangelho Quadrangular, também tem a Deus e Amor, certo? Essas são algumas mais conhecidas. Dentro desse contexto, depois surgem as igrejas neopentecostais, como, por exemplo, a mais conhecida Universal do Reino de Deus, depois a Internacional da Graça, depois vem a Renascer em Cristo e surgem, né, na década de 90, do ano 2000, surgem os mais variados tipos de denominações neopentecostais, provindas principalmente dessas três que eu citei por último. É claro, a gente não pode esquecer das igrejas reformadas protestantes que chegaram antes, por exemplo, a igreja presbiteriana, a batista, a luterana, a adventista, metodista, igrejas de cunho histórico reformado, que já estavam antes, mas que eles trabalhavam dentro de uma ética cristã mais reservada, né? Muito influenciada pelo pensamento histórico cristão. Uma obra de referência que eu utilizei aqui nesse livreto é a obra, claro, de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Também um livro que eu peguei para mostrar para vocês, é essa aqui, a Igreja do século XX, a história que não foi contada, onde que eu pego mais informações de cunho pentecostal e neopentecostal, do John Walke, que é de 96, né, já faz bastante tempo.
De lá para cá, muita coisa aconteceu. Nós já estamos em 2022 e você tem acompanhado como estão as coisas. Como os evangélicos se tornaram uma classe relevante, um peso fundamental nas decisões políticas, nas decisões eleitorais, nos conchavos que se tem por aí, para o bem ou para o mal, né? Depois dessa pós-graduação em Pedagogia do Trabalho, eu fiz uma segunda, que é Desenvolvimento Gerencial e Gestão de Pessoas. Esse é uma pós-graduação um pouquinho mais técnica. Eu tive e fiz um TCC, e dele resultou o seguinte livreto: Absenteísmo, né? Impactos do absenteísmo nas empresas de pequeno porte. Eu já estou trabalhando numa empresa de pequeno porte, empresa familiar, de 12 colaboradores. Isso aqui acho que é de 2012, se não me falha a memória. 2014. Eu fiz a pós em 2012, 13, e a TCC foi em 2014. E depois eu fiz assim um primeiro trabalho em 2014, fiz pesquisa de campo dentro da própria empresa que eu trabalhava e fiz o primeiro TCC. Foi aprovado, beleza? Mas como continuei na empresa, depois até me tornei sócio dela, e aliás já era sócio da empresa nesse momento, eu acabei em 2016 refazendo a pesquisa, fazendo comparativo então dos dados que eu tinha em 2014 para os dados que eu tive em 2016. E isso é muito interessante, né? Porque daí você consegue ter uma tabulação melhor dos dados e tudo mais ao decorrer do tempo. A gente percebe assim que o absenteísmo, só para uma definição rápida, né? Absenteísmo é toda e qualquer falta ao trabalho, não importa se é atestado, se é atraso, se é férias, se é... A pessoa não está no trabalho. Então é absenteísmo. A gente entende, claro, o absenteísmo mais clássico é aquela falta, aquele atestado, aquele atraso, a pessoa não veio trabalhar, mas, enfim, engloba que a pessoa naquele momento ela não está à disposição da empresa, da organização para realizar determinada atividade. Então, como a empresa era pequena, em 2014, por exemplo, nós tínhamos em torno de 12 colaboradores, e às vezes faltavam 3, e a gente ficava com 9. Aí nós não dávamos conta dos pedidos, então sobrecarregava quem estava ali. Então, isso era um desafio muito grande para a empresa. Esses impactos em empresas familiares, pequenas, assim, é muito grande, porque a empresa ela não tem muita disponibilidade, né, de mão de obra para estar remanejando. Então, quando a pessoa falta, ela realmente faz falta na atividade que ele está fazendo para os seus colegas de trabalho. Então, a gente viu assim como isso sobrecarrega, né? Quem fica, isso acaba criando até um potencializador de novos casos de absenteísmo, porque se de repente o colaborador pega 15, 30 dias de atestado, e a gente já tem pouca gente trabalhando, e outro colaborador vai cobrir a atividade dele, vai sobrecarregando, né? E aí a outra pessoa fica doente, e assim vai. Além do que, daquele período, a gente fala que havia uma carência enorme de pessoas para trabalhar, né? Havia um gap de pessoas para trabalhar na produção, principalmente. Então ficou muito difícil. Uma das maneiras de a gente procurar, no caso assim, eliminar o absenteísmo, ou amenizar pelo menos, né? É claro, criar condições de trabalho adequadas, fazer rotatividade em atividades que possam ocasionar LER, são alguns dos princípios. Incentivos a que o funcionário não falte ou não pegue atestado, como metas, como prêmio assiduidades. Tem uma série de benefícios ou de orientações que a gente pode dar para o colaborador para que ele se sinta motivado a estar na empresa, uma remuneração justa e adequada à profissão que ele está executando, e assim. Então, esse é o trabalho do absenteísmo. E é interessante, claro, porque como é um livro mais técnico, ele é atemporal, eu considero assim, as propostas que ele traz. E você pode melhorar, né, o que o livro traz aqui de ensinamentos. A gente está em 2022, como já falei. Hoje a empresa tem em torno de 50 colaboradores. E quando falta um, a gente já tem uma facilidade maior para ir trocando, né? Nossa empresa está situada num polo
próximo ao grande polo industrial de Santa Catarina, que é Joinville. A gente está em Araquari, cidade vizinha, e há uma demanda muito grande sim por profissionais. Tem carência de gente qualificada para trabalhar. Então, às vezes, os colaboradores, por qualquer coisa, já estão migrando de uma empresa para outra. Então, a gente procura mantê-los na organização, oferecendo uma série de benefícios, como eu falei antes, entre planos de saúde, entre metas, SPRs, premiações, enfim, tudo aquilo que pode beneficiar e fidelizar o colaborador a permanecer na empresa. É um desafio muito grande para o RH, mas é necessário fazer, é necessário estar atualizado, é necessário manter o colaborador motivado para estar vindo à empresa. Depois desses 2 livretos, eu tenho o terceiro e último livro que eu fiz, que se chama Crônicas da Vida. Crônicas da Vida, na verdade, é de um blog que eu tinha. Escrevia pequenos textos a respeito de situações que ocorriam no cotidiano. Ali escrevia algumas coisas, tal. Ele é de 2016 e pegou um período aí de 2, 3 anos antes, né, 2012 e tal. Pegou o período dos protestos contra Dilma, eu escrevi sobre o incêndio da Boate Kiss, uma série de textos ali. E tem um texto último, que se encontra na página 110, por aí, 109, o último texto. Não foi eu que escrevi. Depois eu falo quem é que foi. O nome do título do texto é Caminhos Mnemônicos. Eu tomo a liberdade para ler para você. Todos nós temos uma caixa, pode ser de Pandora ou uma simples lata no armário. O que guardamos dentro delas são caminhos mnemônicos, que nos trazem à lembrança os dias que ficaram para trás. Uma caixa mnemônica, isso é basicamente um empurrão para a memória. Objetos, bilhetes, cartas, flores, cadernos, fotos são o estopim para uma viagem no tempo. Tenho algumas caixas comigo, dentro delas algumas histórias. Muitos guardam suas coisas em caixas virtuais, em box, é verdade. Também tenho algumas dessas, a que escrevo agora é uma delas. Mas gosto das tradicionais. Gosto de tocar, sentir o cheiro, ver as imagens. É incrível como, ao pegar determinado objeto, consigo lembrar do dia em que foi eleito para fazer parte da minha história. Sim, entrar em minhas caixas é um privilégio. Em meu quarto, guardo uma com as coisas do meu bem. Suas doces palavras da juventude, aquele bilhete de cinema, a embalagem daquele chocolate, aquele cartão telefônico partido em 2. Abri-la me traz o cheiro das noites nas praças, o calor das pedaladas nas manhãs de sábado, o toque suave de sua mão sobre a minha, o beijo quente em meu pescoço. Tenho outras nos quartos das crianças, inúmeros desenhos que não consigo descartar. Fazem pilhas dentro dos armários. Alguns bilhetes, algumas roupas, algumas fotos que eternizam aquele rosto singular, arredondado, belo e que o tempo fez amadurecer. Outras que são a prova que aquele cabelo dourado já existiu um dia. Sim, acho que as deles são as maiores, e não poderia ser diferente. Na estante do escritório também tem algumas, não menos importantes, também não menos visitadas. Lá ficam guardados muitos tesouros também. Alguns possuem décadas, outros somente meses. Cartas em sua maioria. Algumas sobreviveram ao tempo e ao amadurecimento. Também são testemunhas do que já escrevi algumas tolices. Outras são cópias de originais que devem estar em outras caixas por aí. Por fim, por que afinal tudo isso? Você deve se perguntar. Porque gosto de recordar. Porque para mim, lembrar é permanecer. Este é um texto da Anne, também conhecida como Josiane, minha esposa. Muito obrigado pela sua atenção. Esse é um pouquinho da minha história para você. Um abraço e a gente se vê por aí.